Meus queridos irmãos, que a graça do Senhor seja conosco nesta noite. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, do verso 18 até o verso 20. No domingo passado nós falamos sobre a importância da oração na batalha espiritual. E hoje nós vamos falar como nós devemos orar na batalha espiritual. Como é que deve ser essa oração? Como é que nós devemos orar efetivamente na batalha espiritual? Vamos então ler a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, do verso 18 ao verso 20. Assim diz a palavra inspirada do nosso Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como me cumpre fazê-lo. Vamos orar mais uma vez e pedir que Deus então ilumine a nossa mente. Pai Celestial, nós estamos diante da Tua santa presença e diante da Tua santa palavra. Pedimos-te agora, Senhor, ilumina a nossa mente e o nosso coração, a fim de compreendermos qual seja a Tua vontade para a nossa vida. Dá-nos entendimento, Senhor, e compreensão da Tua palavra, e que ao ouvi-la, Senhor, possamos guardá-la e praticá-la na nossa vida. Ó Deus, abra o nosso coração nesta hora, para que o Senhor fale conosco profundamente. Usa, Senhor, o Teu servo, abençoa-o, toma, Senhor, nas Tuas mãos a sua vida, e usa, Senhor Deus, como instrumento do Senhor, para a edificação da Tua igreja nesta hora. Nós precisamos da Tua graça para compreender a Tua vontade. Nós oramos confiados em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, na semana passada nós vimos a importância da oração. Nós vimos o quão importante ela é na vida do cristão. Se os irmãos notarem, Paulo, ele termina de falar sobre a armadura que Deus nos dá, versículo 17, e imediatamente Paulo conecta isso à oração. E por que Paulo faz isso? Porque a oração é o meio de nós utilizarmos a armadura que Deus nos dá. Um soldado não pode ir à guerra sem saber manusear os seus equipamentos. Um crente não pode entrar na batalha espiritual se ele não sabe usar a armadura que Deus lhe dá. De nada vale a pena um soldado que tem uma espada, mas que não sabe usá-la. Então a oração é esse meio pelo qual nós usamos a armadura que Deus nos dá. Ela é um lado da moeda e a oração é o outro lado da moeda. Mas hoje à noite nós vamos olhar especialmente para esses versos que acabamos de ler, e vamos entender como é que nós devemos orar na batalha espiritual. Eu quero mostrar aqui basicamente 3 grandes lições. A primeira delas é que nós devemos orar em todo tempo no Espírito. Vejam o verso 18. Paulo diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Na língua grega há 2 palavras para tempo. Uma delas a gente já ouviu falar bastante, que é a palavra cronos. Daí vem a palavra cronômetro, cronologia. É o tempo marcado, é o tempo medível, né? Aferível, por assim dizer. A outra palavra que existe na língua grega para tempo é a palavra kairos. Mas kairos no grego não significa tempo cronometrado. Kairos significa oportunidade, ocasião, circunstância. Esse é o sentido de kairos.
Então, quando Paulo fala que nós devemos orar em todo o tempo, Paulo não está dizendo que nós devemos orar a cada segundo do dia. Aliás, isso seria impossível. A gente também tem que fazer outras coisas além de orar. Nós trabalhamos, nós fazemos outras coisas, cuidamos dos filhos, nós dormimos, nós descansamos. Então, o que Paulo está dizendo não é que nós devemos orar 24 horas por dia, mas orar em todo o tempo significa orar em todas as circunstâncias da vida, em todas as circunstâncias da vida. Nós devemos orar nos momentos bons da nossa vida e nos momentos difíceis da nossa vida. Por exemplo, você pode orar por uma pessoa que vai passar por uma cirurgia muito delicada. É uma oração muito importante, é uma oração urgente. Mas ao mesmo tempo, você pode orar por uma pessoa que está se recuperando de uma gripe sazonal. Você pode fazer isso. Você pode orar por muito tempo, lá no seu momento devocional, 15, 20, 30, 1 hora, você pode fazer isso. Ou você pode simplesmente, lá no trânsito de São Paulo, não é, da Radial, da Marginal, aquele trânsito parado, não é, logo cedo, e você pode simplesmente, não pode fechar os olhos, mas você pode pedir a Deus: Senhor, me dá paciência para vencer esse trânsito. É claro que a gente vai encontrando estratégias, né, para vencer esse estresse do trânsito de São Paulo. Eu, por exemplo, levanto os vidros, coloco uma música e fico na faixa da direita, onde os motoqueiros não podem me ver, obviamente. Você pode orar, por exemplo, por um casamento que passa dias difíceis, uma oração intensa. Mas você também pode orar por um adolescente que tem dúvidas com quem ele deve namorar, se com A ou com B, com fulano ou com beltrano. Percebe que você pode orar por coisas muito importantes e por coisas não tão importantes? A ideia de Paulo é que nós temos que orar em todo o tempo. Você pode, por exemplo, abrir o seu laptop, o seu computador, e orar com os crentes da igreja de Vila Formosa toda segunda-feira às 20 horas. É o momento que você tira do seu tempo para a oração. Ou você pode simplesmente lá, depois do seu café da manhã, enquanto você lava a louça, você pode lembrar-se de alguém e orar por ele. Poxa vida, hoje fulano de tal está indo fazer uma entrevista de trabalho. Eu vou orar para que Deus o abençoe, para que Deus lhe dê as palavras certas, para que o coração do dono da empresa se incline a ele. Percebe que você pode orar em todo o tempo. Não existe um tempo específico. O que existe são oportunidades que Deus te dá para orar. Eu me lembro quando eu era um novo convertido, mais de 20 anos atrás, meu pastor me deu um livro para ler. Era um livreto assim. Aquele livreto marcou a minha vida. O nome dele era O Plano de Cada Minuto com Deus. Era um livretinho. Nem sei se isso existe ainda. Mas aquele livreto me desafiou a orar em todo o tempo. Enquanto eu trabalhava, enquanto eu estudava, enquanto eu fazia as minhas atividades, eu podia estar em oração. Eu vou tentar ilustrar o que eu estou querendo dizer aqui. Se você olhar um pouquinho para frente, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, tem um versículo aí bem pequenininho, mas é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui em Efésios. Paulo diz assim: orai, vamos ler juntos, irmãos? Orai sem cessar. Olha que coisa interessante, o verbo que Paulo utiliza na língua grega, esse verbo cessar, sem cessar, era um verbo muito interessante. Era o verbo usado para tosse seca. Interessante, né? Sem cessar, as pessoas usavam esse verbo quando queriam dizer que estavam com tosse seca. O que é que isso significa? Significa que quem está com uma tosse seca não tosse a cada segundo, mas ela tosse repetidamente e ela tosse com frequência. Essa é a ideia da tosse seca. É claro, tem momentos de crise, né? É aquele momento que você tosse, e aí passa a crise. E aí você tem uma tosse mais espaçada, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, antes de dormir, ao acordar. Mas veja,
A ideia da tosse não é uma coisa frequente assim em todo o tempo, mas ela é repetida várias vezes. O que é que Paulo quer ensinar com isso? O que Paulo está dizendo é que nós temos que orar sempre que alguma coisa acontece na nossa vida. Momentos específicos da nossa vida. Por exemplo, nós podemos orar quando nós somos tentados. E o que a gente faz? A gente coloca aquilo diante de Deus e fala: Senhor, me ajuda a vencer a tentação. Não é isso que Jesus ensina na oração do Pai Nosso? Senhor, livra-nos de toda tentação, livra-nos de todo mal. Quando nós experimentamos uma coisa muito boa, uma coisa muito bela, um banquete, um momento gostoso, o que a gente faz? A gente para o que está fazendo e fala: Senhor, muito obrigado por esse privilégio. Senhor, muito obrigado por esse almoço, por essa comida maravilhosa. Não é assim? Quando a gente pega o resultado de um exame, né, e é um resultado positivo, né, quer dizer que não foi nada assim complicado, aí você fala: Senhor, muito obrigado. Percebe? A gente vai orando pontualmente na nossa vida. Por exemplo, nós podemos orar quando nós vemos o mal ao nosso redor. E o que a gente pede para Deus? Senhor, conserta as coisas. Senhor, coloca a tua mão. Não é assim que a gente faz constantemente? Outro dia, eu estava na Radial, indo para o centro de São Paulo, levando as meninas para o colégio, e tinha um acidente na mão contrária, na Radial. Estava lá um motoqueiro, né? Capacete para um lado, ele estirado do outro, a moto caída, aí já vem outro motoqueiro e tal, e o trânsito deu aquela diminuída. Eu me lembro que quando eu vi aquilo, eu fiquei muito condoído dele, porque ele estava ali perto de 6:30 da manhã, 15 para 7, certamente indo para o trabalho, fazendo uma entrega. E eu me lembro de ter orado, dizendo: Deus, tenha misericórdia dele, que não seja absolutamente, Senhor, nada de grave. Quando nós encontramos alguém que não conhece a Deus, o que a gente faz? A gente não ora: Deus, me dá uma oportunidade de falar com essa pessoa. Você está num avião, no carro, no metrô, você está, sei lá, num parque, em algum lugar, você conhece alguém e você estabelece ali um contato, você começa a conversar com aquela pessoa, uma pessoa simpática, e você fala: Deus, me dá uma oportunidade de falar com essa pessoa. Eu sempre falo isso para a Michelle, né? Quando a gente vai para algum lugar, conhece um casal, né, com filhos pequenos, eu sempre falo: Michelle, vamos orar para que Deus nos dê uma oportunidade de falar do Evangelho. Percebe? É isso que Paulo está dizendo com orar em todo o tempo, em situações específicas da nossa vida. Quando nós estamos diante de uma situação muito difícil, o que a gente faz? A gente fecha os olhos e fala: Senhor, toma conta, porque eu não sei mais o que fazer. Senhor, por favor, me salva, me liberta. Então, orar em todo o tempo é ter esses tempos específicos de oração, sempre que necessário, sempre que preciso for. Não é fechar os olhos e orar 24 horas. Você não vai ser um eremita que vai viver num deserto, num monastério, e vai passar a sua vida inteira 24 horas orando. Nem eles fazem isso. Mas você tem que orar sempre que surgir uma oportunidade, uma ocasião. Antigamente, os mais velhos aqui, acho que vão se lembrar desse termo. Eu ouvia muito isso na minha conversão. Meu pastor sempre dizia essa expressão: vamos agora, irmãos, ficar em espírito de oração. Já ouviram essa expressão? Espírito de oração? O que é um espírito de oração? Espírito de oração não é necessariamente você ficar lá quietinho, né, fechar os olhos. Isso não é um espírito de oração. O espírito de oração é ficar com a sua mente cativa diante de Deus, e qualquer situação que surge, você fala: eu vou orar por isso. Eu vou colocar isso diante de Deus. Essa é a ideia de um espírito de oração. E é isso que a gente tem que manter durante a nossa vida, durante o nosso tempo, durante o nosso dia. É manter esse espírito de oração. Mas notem que Paulo diz algo ainda muito importante, voltando lá em Efésios capítulo 6, verso 18. Paulo diz assim: então, orando em todo o tempo, isto é, em ocasiões oportunas. Mas Paulo diz ainda: orando em todo o tempo no Espírito. O que é que significa orar no Espírito, irmãos? Eu já vi muitas interpretações, algumas, eu confesso, bastante absurdas.
Mas eu quero começar dizendo o que não é orar no Espírito. Orar no Espírito não é necessariamente fechar os olhos, não é? Juntar as mãos e sentir um arrepio. Isso não é necessariamente orar no Espírito. Eu não estou dizendo que não possa ter emoção na oração. Pode. Às vezes a gente chora. Quando a gente está diante de Deus, diante de uma situação grave, a gente fecha os olhos, a gente dobra os nossos joelhos e muitas vezes a gente chora na presença de Deus. A gente abre o nosso coração. Mas não é necessariamente isso. Emocionalismo não significa necessariamente orar no Espírito. Mas orar no Espírito, irmãos, também não é falar em língua estranha. Muita gente confunde essas duas coisas. Olha, agora ele está orando no Espírito. É quando saem aquelas palavras estranhas, que é estranha mesmo, porque ninguém entende nada, né? É uma coisa confusa, o que é um contrassenso. Porque quando a gente ora, oração nas Escrituras, é orar com entendimento. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala isso, que nós devemos orar com entendimento. Paulo fala em Romanos capítulo 12, que o nosso culto tem que ser racional, a palavra é lógica. Isto é, eu tenho que orar, eu tenho que cantar com entendimento. Quando eu estou no culto, não adianta fechar os olhos e esquecer do que está acontecendo aqui. Não. Quando eu adoro a Deus, eu tenho que adorá-lo com entendimento. Eu tenho que saber aquilo que eu estou cantando, eu tenho que entender aquilo que a Renata está orando, para que eu possa dizer amém depois da oração dela. Se uma oração é feita numa língua diferente, ora, como é que eu vou dizer amém? Se eu tivesse, por exemplo, viajando de férias, estivesse lá na Alemanha, num culto em alemão, ora, eu não entenderia nada. Exceto talvez God, que é parecido com o inglês, e o amém no final, mas absolutamente mais nada. Por isso que orar no Espírito não é língua estranha. Jamais foi. E nunca será. Muito pelo contrário. A oração, ela tem que ser inteligível, com inteligência, para que aquele que está aqui ouça e diga amém. É verdade, eu concordo. Mas também, irmãos, orar no Espírito não é deixar tudo, pegar o carro e ir para o monte. Não é isso. Aí você fala, mas Jesus foi para o monte. Mas por que Jesus foi ao monte? Ou aos montes? Porque Jesus não tinha uma casa fixa. Jesus estava andando de um lado para o outro. E Jesus, ele queria um lugar reservado para orar. Lembre-se, Jesus era cercado por multidões. Onde ele estava, tinha lá 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Então o que Jesus fazia? Levantava de madrugada, sem que ninguém visse, subia ao monte para ter um tempo de oração. Aí você fala, mas pastor, isso é regra? Não, não é regra. Eu posso orar no monte? Pode. Mas não pense que o monte é mais santo daquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 6. É que ele disse lá antes da oração do Pai Nosso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ore em secreto, e o teu Pai que está em secreto vai te ouvir e vai te responder. Então, irmãos, orar no Espírito não é ir para o monte. Não é ver matinho brilhar, gravetinho brilhar, coisa diferente. Isso é emocionalismo. Isso não é bíblico, isso não é edificante. O que edifica é orar a Deus, em secreto. Mas então o que é orar no Espírito? Orar no Espírito é orar em submissão a Ele, na sua dependência. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, lá no capítulo 8, Paulo disse algo muito interessante. Se você quiser abrir e consultar, Romanos 8, versículo 26. Veja o que Paulo diz. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, nossa fraqueza espiritual. E por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis significa sem palavras. O Espírito não usa as nossas palavras para interceder por nós junto ao Pai. Então, orar no Espírito é orar na dependência do Espírito, na certeza de que a nossa oração, ela vai ser ouvida. E por quê? Porque mesmo que ela seja imperfeita, o Espírito a toma e a leva diante de Deus de maneira perfeita,
de tal maneira que Deus ouve as nossas orações. Meus irmãos, imaginem se Deus fosse responder sim a todas as nossas orações. Nós entraríamos numa tragédia. Imagine, Deus respondendo sim para um adolescente. Tudo que ele pede, né? Seria um caos. Mas o que é que o Espírito faz? Ele toma as nossas orações e as leva de maneira perfeita e intercede por nós sem palavras diante do trono da graça. Orar no Espírito também significa que ele traz à nossa mente aquelas grandes verdades, aquelas promessas que Deus fez na sua palavra. Você já não teve aquela experiência de estar orando e de repente aqueles versículos vão assim surgindo na sua mente e você vai se lembrando do cuidado de Deus, do amor de Deus, do quanto Deus te ama, como Deus cuida de você, como Deus te consola, como Deus providencia todas as coisas? O Espírito, ele vai trazendo essas verdades à nossa mente e aquilo vai acendendo o nosso coração dentro de nós. E quando a gente menos percebe, a gente está orando a palavra dele, porque ele nos lembra. Não é isso que Jesus falou? E o Espírito vos lembrará de todas as verdades que eu vos ensinei. Então, quando nós oramos no Espírito, nós somos tomados, irmãos, de uma grande intimidade com Deus. É como se a nossa alma, ela deixasse esse plano terreno e ela fosse ao céu, fosse a presença do próprio Deus. E naquele momento que nós estamos ali orando em espírito, parece que nós nos esquecemos do lugar, nós nos esquecemos das pessoas, nós nos esquecemos do tempo, de tudo, e parece que nós estamos ali, só nós e Deus. Parece que não existe mundo para nós. É uma coisa fantástica. É mais ou menos como diz o hino 128, preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados desse mundo não podem nos, eu não lembro mais o restante, não podem nos destruir ou nos abalar, alguma coisa assim. Mas o ponto é, quando a gente ora no Espírito, é como se nós deixássemos esse plano e a nossa alma fosse elevada à própria presença de Deus. Então nós precisamos experimentar mais dessa vida de oração no Espírito, em todo o tempo, em circunstâncias específicas da nossa vida. Nós não podemos orar só quando convém. Não adianta só orar quando as coisas apertam. Nós precisamos orar também quando todas as coisas vão bem na nossa vida. Jesus era um homem de oração. Ele orava em todo o tempo. Interessante, né? O Deus Filho orando ao Deus Pai. Orando ao Deus Pai. É difícil de entender isso, né? Mas ele ora, como Deus homem, ele ora ao Pai em todo o tempo. Os apóstolos oravam em todo o tempo, diariamente no templo, de casa em casa, eram homens de oração. Eles elegeram diáconos porque queriam se dedicar à oração e à palavra. Calvino escreveu um tratado sobre oração. Lutero passava horas orando, porque ele sabia que ele precisava daquilo. Os grandes homens de Deus, os grandes pregadores, grandes puritanos, eram homens de oração. Eles passavam parte do seu dia em oração na presença de Deus. Eu acredito, irmãos, e aqui eu falo como um pastor que ama cada um de vocês. Nós precisamos urgentemente nos engajar numa vida de oração. Nós precisamos orar mais. Eu estou lendo um livro, na verdade já li, estou relendo, e eu indico esse livro a você. Esse livro foi transformador para a minha vida. O Poder da Oração, de um homem chamado James Bound. James Bound. É um autor, se me falha a memória, um americano, e ele escreveu 13 livros sobre oração. 13. Era um homem maravilhoso, era um pregador do Evangelho. E esse livro dele, eu recomendo que você leia. Você pode encontrá-lo, que é um livro que já está em publicação há mais de um século, imagino eu. Então já é um livro liberado. Você pode encontrá-lo
gratuitamente, ou você pode comprá-lo. Eu gosto, às vezes, do livro físico. Esse eu comprei físico, depois comprei no Kindle, aquela versão em PDF, que você pode ler no tablet, você pode ler em qualquer lugar. É um livro maravilhoso, irmãos. E lá nesse livro, ele disse uma palavra, uma verdade que marcou profundamente o meu coração. Veja o que ele diz. Não podemos fazer nada até orar, mas podemos fazer muito depois de orar. Meus irmãos, a oração é a chave para que Deus abra a porta dos céus e derrame sobre nós as suas bênçãos. John Piper, aquele grande pregador americano, disse uma coisa fantástica. Não deixe que as coisas boas deste mundo tire de você as melhores coisas que Deus te dá. O que ele está dizendo é o seguinte: não deixe que o trabalho, não deixe que a sua família, não deixe que as suas coisas, a sua vida social, a sua rede social, tire de você o seu tempo com Deus. Antes de nós colocarmos os nossos pés no chão de manhã, nós precisamos colocar os nossos joelhos diante de Deus. Antes de nós abrirmos a nossa janela de manhã, nós precisamos abrir o nosso coração diante de Deus. Antes de nós falarmos com as pessoas, nós precisamos falar com Deus. Essa é a música do meu despertador diário. Quando dá 5h15, ele toca Falar com Deus. É minha música predileta de todas as manhãs, porque isso me lembra que a primeira coisa que eu tenho que fazer é pedir a Deus a sua bênção para o meu dia, pedir a direção de Deus para o meu dia, pedir a Deus que me guarde em todo o tempo e guarde o meu coração na presença dEle. Se você não se engajar numa vida de oração, você sempre será um cristão raquítico espiritualmente falando. Você sempre estará na berlinda de um pecado terrível. Ou nós aprendemos a cultivar uma vida de oração, ou a nossa vida sempre será uma vida mesquinha espiritualmente falando. A segunda verdade que nós aprendemos aqui é que nós devemos orar e devemos vigiar com toda perseverança e súplica. Olhe para o texto novamente. Obrigado. Paulo diz assim: orando em todo tempo no Espírito. E veja, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica. Meus irmãos, orar em todo tempo é uma parte do nosso trabalho. Mas a outra parte é vigiar. É muito interessante o verbo que Paulo utiliza aqui. É o verbo ficar em alerta. É o verbo manter-se acordado. Outra vez, numa tradução mais simples, fique ligado. Essa é a ideia de Paulo. Ore e fique ligado. Fique atento, fique acordado. Guilherme foi militar, assim como eu. Quando a gente vai para a guarda, não é, Guilherme? A gente vai lá para a guarita, a gente fica em pé, não importa o tempo. Você fica ali em pé, parado, com uma arma aqui em bandoleira, não é assim, Jorge? Você também foi militar. A arma fica aqui, o seu fuzil, e você fica lá. E aí você reveza a cada 2 horas. E aí a cada 15 minutos você dá um passo para o lado, depois você dá um passo para o outro, para você poder se movimentar. Mas o que é que você não pode fazer numa guarda? Que isso é considerado quase que um crime. Você não pode dormir. Você não pode cochilar. Se você for pego por um oficial, por um sargento, dormindo ou cochilando, você pode tomar uma bela de uma palavra dura, né? Uma repreensão muito forte. Porque é inaceitável que um soldado durma no seu posto. E por quê? Porque ele está colocando a vida dele em risco e ele está colocando a vida do seu batalhão em risco. Eu me lembro que numa certa ocasião, um menino que era
que era crente também, da igreja presbiteriana, fazíamos juntos, servimos juntos. Ele era o cabo da guarda naquela noite. E havia o palanque oficial e tinha uma mesa assim, de madeira, e ele colocou a arma e ele cochilou sobre a arma. Ele estava muito cansado. Eu não sei o que aquele sargento fazia da vida, mas ele chegou lá 3 horas da manhã. Imagina um cara levantar 3 horas da manhã no quartel. É alguém que não bate bem, né? Mas ele foi. Ele tirou a arma do soldado, escondeu a arma e mandou tocar o sino para que todo mundo se despertasse. E ele deu uma bronca naquele menino e humilhou aquele menino na frente assim dos soldados no dia seguinte. E ele falou assim: essa é a lição que vocês precisam aprender. Ninguém pode dormir em serviço. Foi uma lição dura, mas eu entendi o recado. O que Paulo está dizendo é exatamente isso. Nós estamos numa batalha e nós não podemos dormir nessa batalha. Nós não podemos cochilar nessa batalha. Jesus Cristo disse várias vezes: orai e vigiai. Orai e vigiai. E por que nós devemos vigiar? Primeiro, porque a nossa natureza é carnal, irmãos. A nossa natureza é caída. A nossa natureza é corrupta. Muitas vezes nós não queremos orar. Muitas vezes nós somos vencidos pelos afazeres da casa. Somos vencidos pelas preocupações, pelo cansaço, pelo sono. Se você deixar para fazer sua devocional na hora de dormir, a tendência de você dormir é muito grande. Você não vai chegar no meio da oração. Não vai chegar. Porque você está cansado, um dia todo de trabalho, trânsito. E aí você senta na cama para orar com a esposa, e quando você percebe, você já está dormindo. Eu diria a você, se você tem que separar um tempo do seu dia, especialmente o tempo da manhã, a sua mente está fresca, o seu coração está descansado, o seu corpo está descansado. Então o que Paulo está dizendo é que nós devemos vigiar, porque a nossa natureza é carnal. Muitas vezes nós não queremos orar. Nós não queremos orar. Nós preferimos assistir um filme, nós preferimos assistir um futebol, a passar 15 minutos, meia hora do nosso dia orando. Não é mais fácil você sentar lá no seu sofá, ligar a sua televisão e assistir um filme de 2 horas? Não é mais fácil você sentar e ligar a televisão e assistir um futebol, do que ir lá para o seu quarto e se ajoelhar por meia hora? Por que a gente faz isso? Porque a nossa natureza é caída. Nós não queremos orar. Lembra que Jesus falou para os discípulos: fiquem aqui e vigiem comigo. E Jesus foi lá orar. Quando ele voltou, eles estavam o quê? Dormindo. E Jesus disse: vocês não conseguem vigiar nem por 1 hora. Porque a nossa natureza, ela é caída. Agora, por que nós devemos vigiar? Segundo, porque Satanás, ele nos ataca. Ele arma ciladas e ele joga dardos, flechas inflamadas. Irmãos, o diabo, ele não brinca em serviço. E ele vai fazer de tudo para nos impedir de orar. De tudo. Ele vai ocupar a nossa mente com mensagens. Na hora que você começa a orar, vem um WhatsApp, chega um e-mail, alguém liga, é uma coisa aqui, é um filho que te cutuca, é um vizinho, é uma situação aqui, outra situação ali. De repente você está cansado, está desanimado. Ele vai fazer de tudo para que você não ore. E por quê? Porque a última coisa que o diabo quer que você faça é orar. É orar. Então nós temos que vigiar. Por isso que Paulo diz lá no verso 18: para isto, vigiando com toda perseverança. Ou seja, não pare de vigiar. Não pare de ficar atento. Porque o diabo anda ao nosso derredor. Lembre-se, você está numa batalha espiritual. Você não pode baixar a guarda. Você não pode dormir, você não pode cochilar. Você tem que usar a armadura que Deus te dá. E você tem que orar e você tem que ficar vigilante, se manter vigilante em todo o tempo. Cada dia é um dia na batalha. Hoje você venceu. E amanhã você tem que vencer de novo. E depois de amanhã, novamente, e assim por diante. Não pense que uma vitória hoje vai garantir a sua vitória lá na frente. Eu me lembro de um pastor. Ele caiu em adultério. Mas eu me lembro de uma aula dele. Estava no meu curso de mestrado.
E ele disse uma coisa que marcou profundamente. Ele disse assim: não pense você, ele estava falando para pastores, não pense você que o seu sermão do domingo à noite vai ser o seu alimento da segunda, da terça e da quarta, se você não voltar à palavra e não orar. E ele mesmo depois acabou caindo, tristemente, lamentavelmente. Aquilo que ele ensinou, infelizmente, ele não praticou. E isso vale para todos nós. Nós não podemos achar que o sermão do domingo à noite vai ser o banquete da semana toda, porque não vai. Pense num banquete. Quando você vai a uma casa de alguém, um restaurante, tem lá uma feijoada, né? Feijoada que todo mundo gosta. Aí você come aquela feijoada gostosa, e tem couve, tem farofa, e tem torresmo, não é? E tem aquela bisteca com ovo em cima, e aquele copão de Coca-Cola, e você come aquilo tudo, e você fica farto, não é? A pergunta é: quanto tempo dura a sua saciedade? Quanto tempo? Só até amanhã. O máximo que vai acontecer é que à noite você vai tomar uma sopa. Mas na segunda-feira, você vai precisar comer de novo. A vida do crente é assim. Não ache você que ouvir o sermão domingo à noite vai ser o seu banquete da semana, porque não vai. Isso aqui é o banquete de hoje. Mas amanhã você vai ter que voltar aqui e comer a sua comida, o seu bom e velho feijão com arroz espiritual, e você vai ter que orar e tomar o seu leite com Nescau, se você é um jovem, né, um adolescente, todos os dias. É assim que é a vida espiritual. Agora anote, olha o que Paulo diz ainda lá no texto, veja lá, versículo 18. Paulo diz assim: com toda perseverança e súplica. Essa palavra súplica, ela é muito importante. Essa palavra significa aquilo que é urgente, aquilo que é necessário. É como um pedido de socorro. Você está ali, você está se afogando e diz assim: por favor, me salve. Então o que Paulo está dizendo é: ore suplicando, ore pedindo socorro a Deus. Qual é a diferença entre oração e súplica? Oração é uma coisa mais abrangente. Você ora por tudo. Você pede perdão a Deus, você agradece, você ora pela família, ora pelo trabalho, e faz isso, aquilo, outro. Mas a súplica é uma oração específica. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, você está desanimado? Então suplique a Deus por força. Ah, você não tem sentido vontade de vir para a igreja, de vir para o culto, de congregar? Então suplique a Deus: Senhor, desperta o meu coração. Senhor, coloque em mim essa vontade de vir para a igreja, adorar a Deus com os meus irmãos. Se você se sente sobrecarregado, trabalho em casa, trabalho fora, as pressões, as lutas, o que é que você faz? Coloque o seu fardo diante de Deus. Alivie o seu coração diante de Deus. Ah, o seu casamento, você sente que está abalado, está sacudido, o que é que você faz? Você bota os seus joelhos no chão e você suplica a Deus pelo seu casamento e fala: Deus, eu não sei como restaurar o meu casamento, mas eu peço que o Senhor me ajude a restaurar o meu casamento. Se você sente que o seu filho está escapando assim pelos seus dedos, porque ele está se enamorando pelas coisas do mundo, o que é que você faz? Você dobra os seus joelhos e você suplica a Deus: Senhor, eu orei por esse filho, eu consagrei esse filho ao Senhor, e eu quero que ele te sirva, e eu quero vê-lo na tua presença, te amando, te servindo e te adorando. Então você pede a Deus, você suplica a Deus, para que Deus traga o seu filho novamente à sua presença. Então, quando nós oramos suplicando, nós estamos orando por coisas urgentes, por coisas importantes na nossa vida. Eu lhe pergunto nessa noite: o que é urgente para você? É o seu casamento? São seus filhos? O seu trabalho? As suas lutas econômicas? O que é urgente para você? Suplique a Deus. Olha o que Paulo diz. Se você estiver em Efésios, vira só uma página, vá ao capítulo 4 e veja o que Paulo diz no verso 6. Veja que preciosidade. Ora, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não fique ansioso, não. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. E qual é a próxima palavra? Pela súplica, com ações de graças. Ore por tudo, mas suplique a Deus. Abra o seu coração e suplique a Deus por aquilo que é urgente na sua vida. A terceira e última verdade que eu quero
trazer aos irmãos essa noite. Nós devemos orar intercedendo por todos os santos. Volte a Efésios. Veja o que Paulo diz, finalzinho do verso 18. Por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Meus irmãos, o que Paulo está nos dizendo é: orem por todos os crentes. Você não está sozinho nessa batalha. Tem outros crentes que estão lá também no campo de batalha. Sabe o que é lindo quando a gente participa de uma reunião de oração? Se você já participou de reunião de oração, aqui na igreja ou no Zoom, quando chega lá um momento específico, a gente separa as salas, né, os grupos de 2 a 2, e aí a gente pergunta assim: quais são os seus pedidos de oração, não é isso? E a gente tem uma lista para orar, né? Quais são os seus pedidos? Aí a pessoa fala: eu quero que você ore por isso, por isso e por isso. Aí você fala: caramba, ela passa pelas mesmas lutas que eu. Às vezes você fala: meu Deus, quão grande é a luta dela. Aí você fala: minha luta é tão pequenininha, perto da luta dela. Outro dia eu orei com uma irmã muito querida aqui da nossa igreja. E ela colocou as lutas que ela estava enfrentando. E eu fiquei pensando assim comigo mesmo: meu Deus, as minhas lutas são tão menores do que as lutas que ela enfrenta. Então o que Paulo está dizendo é: ore, porque há outras pessoas que precisam das suas orações. Na batalha, ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, ore pelos seus filhos, ore para que Deus continue guardando, sustentando o seu casamento, os seus filhos, animando aqueles que estão desanimados, consolando aqueles que estão abatidos, restaurando aqueles que estão enfraquecidos, desviados da fé. Meus irmãos, na guerra, não é, Jorge e Guilherme? Vocês não foram para a guerra, espero que nunca possam ir também. Também não quero ir. Mas, numa guerra, a gente aprende, né? A gente não deixa soldado para trás, não é, Jorge? Não pode, ele é companheiro. Se ele cai, a gente volta para levantar. Aliás, tem um filme, eu não gosto muito de indicar filme, mas um filme me marcou profundamente. O Último Soldado, o Último Homem. Ele volta, isso é uma história verídica, ele volta para resgatar os soldados que ficaram para trás. Meus irmãos, nós estamos numa guerra espiritual. E nós não podemos simplesmente avançar na nossa vida cristã. Eu estou bem com Deus, eu estou aqui na presença de Deus, eu adoro, eu cultuo, eu venho para a reunião de oração, eu participo, eu canto, eu louvo. Mas enquanto tem irmãos perto de nós que estão ali padecendo, gemendo, chorando, nós não podemos, irmãos. Nós temos que olhar para essas pessoas como se fossem uns soldados feridos, botar essas pessoas nas nossas costas e dizer: vamos em frente, vamos juntos. Você já parou para perceber o poder entre aspas, que tem quando alguém chega para você e fala assim: Val, eu estou citando você que está aqui pertinho de mim, Val, eu estou orando por você. Isso não faz um bem para a nossa alma, Val? Quando você estava lá internada, quanta gente não estava orando por você todos os dias e mandando mensagem? Imagina o seu WhatsApp, acho que a Renata estava fazendo às vezes, respondendo ali, não é? Muitos WhatsApps. Estou orando por você, Val. Como isso nos fortalece, como isso nos encoraja. Às vezes as pessoas da igreja mandam mensagem: pastor, eu estou orando pelo Senhor. Tem um irmão querido que não pode vir muito à igreja, mas semanalmente ele me manda mensagem: pastor, estou orando pelo Senhor. Que é o irmão da Ruth, o seu Elias. Semanalmente Ruth, ele me escreve lá. E ele, acho que ele não manja muito o WhatsApp, porque ele põe assim: Elias e Regina, como se eu não soubesse, né? Aí ele põe lá: Elias e Regina, pastor André e Michele, orando por vocês. Ou às vezes ele põe assim: orando por vocês, Elias e Regina. Eu acho aquilo tão lindo. Sempre ele coloca, era tipo Áquila e Priscila, né? Áquila e Priscila. Meus irmãos, nós não podemos deixar um crente para trás, sangrando, gemendo, nesse vale que nós passamos todos os dias. Tiago, na sua carta,
ele diz algo muito poderoso. Tiago 5,16. Tiago diz assim, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. A gente faz isso? A gente deveria fazer isso, não é? Não é só contar as bênçãos, mas deveríamos ter a liberdade, não é, seu José, de poder abrir o nosso coração diante de alguém que a gente ama e falar das nossas lutas e dizer assim, eu quero que você ore por mim. No meu curso de doutorado, eu tive aula com um americano chamado Guy Richardson. Ele falou na nossa conferência deste ano. Ele é um homem de Deus. E ele disse assim, você que é pastor, lembre-se que o pastorado é muito solitário. É muito solitário. Você precisa de pastores que te ouçam. Então ele dizia assim, tem alguém para você prestar contas. Depois de muito tempo eu aprendi a fazer isso. Hoje eu tenho um amigo, um pastor, mais ou menos da minha idade, um pouco mais velho. É alguém que eu posso ligar. A Michelle fica brava que eu converso com ele, às vezes mais do que falo com ela. Claro, ela está brincando. Mas às vezes quando a gente fala assim por 40 minutos, 1 hora. E ele conta, e eu conto também. E a gente fala das nossas lutas. E a gente abre o nosso coração um para o outro. Semanalmente nós oramos juntos. Semanalmente nós oramos juntos. Como isso é precioso. E Tiago diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E orai uns pelos outros. E veja como ele termina o texto. Muito pode, olha só. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Se nós soubéssemos a arma que a gente tem nas mãos, chamada oração, essa arma é muito mais poderosa do que qualquer arma nuclear. Sabe por quê? Porque a arma nuclear, ela tem um limite. A oração, ela não tem limite. Você pode orar hoje e agora para alguém que está lá no Japão, na Alemanha, em qualquer lugar desse mundo, e Deus pode agir lá do outro lado. Se você soubesse o poder que tem nesse negócio chamado oração, você seria andaria com essa bazuca na mão para você resolver os seus problemas. Bom, deixe-me encerrar a mensagem dessa noite. O que é que eu estou dizendo com isso tudo? O que é que eu quero que você aprenda nessa noite? Que você está numa batalha espiritual. Você não está num jardim de infância gospel. Você está numa batalha espiritual. Batalha espiritual é assim, você já viu filme de guerra. Tem aqueles arames farpados, tem as trincheiras, tem aquelas minas, não é assim, Jorge? Aquelas minas que você pisa e explode. Você tem do outro lado os soldados, os seus inimigos, tentando te matar. Você tem fome, você tem sede, você tem dor, você tem cansaço. A vida espiritual, irmãos, não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. E Deus te deu uma armadura e Deus te deu a oração. Se você não usar essas duas coisas, você vai morrer. Você vai ser pego pelo inimigo. Você vai sofrer. Eu quero que você se desperte nessa noite para uma vida de oração. Ou você entende a necessidade e bota o seu joelho no chão, ou você sempre vai ficar na berlinda do pecado. Sempre diante do inimigo. Sempre diante do inimigo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você já tem uma vida de oração, continue. Não esmoreça. Não esmoreça. Se você tem uma grande coisa pela qual você está orando, não esmoreça. Não esmoreça. Continue orando. Jesus não falou? Batei, batei, e abrir-se-vos-á. Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Buscais, né? Ele fala sobre isso. Sobre a necessidade de nós nunca desistirmos de orar. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Como é que você faz isso? Não é que nem regime. Sabe como é que você faz regime, né? Aquela velha história. Ah, depois do Natal, eu começo. Depois do Ano Novo, eu começo. Aí passa o Natal, Ano Novo, você sai de férias. Depois das férias, eu começo. Ah, não, aí não deu. Aí depois do Carnaval, eu começo. Depois da Páscoa, eu começo. E você nunca começa o regime. Regime, ou dieta, ou adequação alimentar, o que você quiser chamar, não importa. Você tem que tomar uma decisão.
Dizer assim, não, a partir de hoje eu vou mudar minha alimentação, porque isso é importante para a minha saúde, ponto. E a partir dali você começa e vai firme. Vida de oração é a mesma coisa. Ou você toma a decisão de dizer assim, Senhor, a partir de hoje eu vou ter uma vida de oração. Ou você nunca vai começar. E o tempo vai passar. Uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos e 20 anos. E aí você morre sem ter uma vida de oração. Sem ser um crente vitorioso em Cristo Jesus. Então cultive uma mentalidade de oração. Ore em todo o tempo. Ore em todo o tempo. Você está dirigindo? Não feche os olhos. Ore. Ore. O motoqueiro está te importunando? Ore por ele. Alguém está te fechando? Ore por ele. Você sabe de alguém doente? Ore por ele. Tem uma agendinha. Eu tenho isso. Eu tenho uma agendinha pequenininha assim. Deve ter umas 100 páginas. Todo dia eu ponho lá. Hoje eu estou orando, Senhor, pela vida da Val. E espero que o Senhor responda. E quando Deus responde, eu vou lá. Respondida no dia tal. Eu faço isso. Eu tenho uma agendinha de oração. Eu escrevo as minhas orações. Senhor, hoje eu quero pedir ao Senhor que me dê graça. Hoje eu preciso amar mais a minha esposa, porque eu não estou muito bem. Hoje eu preciso ser mais compassivo com os meus filhos. Senhor, hoje eu quero orar pela irmã que vai fazer uma cirurgia quarta-feira. Tenha uma agenda de oração. Semanalmente, o Sr. José, com muito amor e cuidado, coloca uma lista de oração enorme. Está lá no Ministério de Oração, no grupo da igreja. Quanta gente precisa de oração? É muito fácil a gente pedir oração, né? Ah, vocês oram por mim? Ora por mim. Mas o quanto você tem orado pelos outros? O quanto você tem se dedicado a uma vida de oração? Meus irmãos, eu não sei mais como dizer isso. Então eu vou tentar assim ser bem objetivo. Ore. Ore. Ore quando você sentir vontade. Ore quando não sentir vontade. Ore até sentir vontade. Ore. Amém. Nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, porque a Tua palavra nos desperta nessa noite para uma vida de oração, para uma vida de mais comunhão, de mais intimidade com o Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor, porque nós somos fracos. Nós não sabemos orar como convém. E muitas vezes deixamos de orar por relapso, por cansaço, por dureza do nosso coração, pelo nosso próprio pecado. Muitas vezes nós preferimos assistir a um filme, a dobrar os nossos joelhos. Preferimos gastar o nosso tempo nas redes sociais, a nos trancar no quarto e falar com o Senhor. Então, por favor, Senhor, perdoa-nos pelas vezes que nós temos feito isso contra o Senhor. Mas nós te pedimos, Pai, que nessa noite, o Senhor levante nesta igreja um grande exército, um grande batalhão de homens e mulheres de oração. Nós queremos ver, ó Deus, o agir do Senhor. Nós queremos ver, ó Deus, um despertamento nessa igreja. Nós queremos ver coisas, ó Deus, acontecendo pelo poder da Tua soberania. E nós queremos que o Senhor faça isso através das nossas orações. Nós sabemos, ó Deus, que todo o poder é do Senhor, e que o Senhor é soberano, e que o Senhor nos responde como o Senhor quer, no tempo do Senhor. Mas nós queremos, Pai, orar cada dia mais. Nós queremos que a igreja de Vila Formosa seja uma igreja marcada por uma vida de oração na Tua presença. Desperta, Senhor, nesta noite, no nome de Jesus, cada coração aqui, para ter uma vida de oração. Todos os dias, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Senhor, nós te pedimos que o Senhor faça grandes coisas na vida desta igreja. Nós pedimos, ó Deus, que essa igreja ela possa crescer para a glória e para a honra do Teu nome em todos os sentidos. Que essa igreja seja uma igreja madura espiritualmente, uma igreja de fé, uma igreja de oração, uma igreja de perseverança. Que essa igreja, Senhor, tenha como grande marca, além da Tua palavra, uma vida de oração. E que através dessas orações, o Senhor possa fazer grandes coisas no nosso meio. É o que nós te pedimos,
com fé e com submissão no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar. Quero convidar a equipe para nós encerrarmos o culto com esse belo hino do grupo Purpose chamado Oração.